Gente, ó, eu vou tentar gravar no celular, porque eu não consegui gravar na plural, tá ocorrendo um erro, tá? A nossa última aula, que é o capítulo 12, Sistema Solar. Aí, ou eu mando pra vocês no WhatsApp, ou eu posto no YouTube, depois copio e coloco na plataforma da plural, tá? Então, ó, o Sistema Solar, capítulo 12. Nosso sistema solar ele é formado pelo Sol, pelos planetas que giram ao redor dele e por todos os outros corpos celestes menores, como os planetas anões, luas, asteroides. Então, é um sistema, um conjunto de corpos celestes, de astros, tá? O nosso sistema atualmente tem 8 planetas, uma estrela principal que é o Sol e 5 planetas anões, fora os meteoros, meteoroides, os cometas, que também estão dentro desse contexto, dentro do nosso sistema solar, tá? Todos os planetas, gente, eles são astros, exceto as estrelas, todos os planetas, asteroides, corpos menores, eles não têm luz própria, tá? Eles só refletem a luz da estrela principal nossa, que é o Sol, tá? Alguns planetas têm satélites naturais. O que são satélites naturais? São astros que orbitam ao redor dos planetas, tá? E alguns desses planetas, os 4 primeiros que a gente fala, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, não os 4 primeiros, mas esses 4, ó, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, dependendo da posição que eles estiverem, da época do ano, a gente consegue enxergá-los a olho nu, visto aqui da Terra, tá? Eu não preciso de nenhum telescópio para poder enxergar, tá bom? Netuno e Plutão desde 2006 não é mais considerado um planeta. Ele é um planeta anão, tá? Porque ele tem algumas características diferentes que a gente vai ver lá pra frente. Eles também podem ser vistos a olho nu, mas só em algumas noites que estiverem mais claras, mais limpas, e dependendo sempre de onde a gente estiver, tá? Então, ó, a nossa estrela principal é o Sol. São 7 planetas que orbitam ao redor desse Sol, certo? E são 5 planetas anões no nosso sistema, tá? A gente tem que sempre ter em mente que a distância entre os planetas e o tamanho deles são muito variáveis e nós já vimos no capítulo anterior, né, que daí os astrônomos, né, criaram unidades de medidas diferentes, tamanhos diferentes, tá? Anos-luz, por exemplo, para medir a distância de um planeta para o outro, tá? São unidades astronômicas. Não tem como, por exemplo, falar, tá 150, por exemplo, o planeta Terra é distante do Sol 150 milhões de quilômetros. Então a gente transforma isso em unidades astronômicas ou em ano-luz, que é a distância que a luz leva para percorrer o período de um ano. Todos esses planetas, gente, eles têm 2 movimentos, de rotação e de translação. Rotação é aquele que ele gira em torno do próprio eixo, certo? E translação é aquele que ele gira, orbita ao redor do Sol. Então, cada planeta tem o seu tempo de rotação, cada planeta tem seu tempo de translação, dependendo do que? Principalmente da distância que ele está do Sol, tá? Por exemplo, Mercúrio, que é o primeiro planeta mais próximo do Sol. Lógico que o movimento de translação dele vai ser menor do que se eu comparar, por exemplo, Netuno, que lá é o 7º planeta. Lógico que a órbita dele vai ser muito maior. Então, depois a gente vai ver cada um exclusivamente, tá? Nós classificamos os planetas em 2 grupinhos diferentes. Os planetas rochosos ou telúricos, tá? Chamados também de planetas interiores, são os 4 primeiros: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Por quê? Porque a maior parte da composição dele é de rocha, de solo, tá? Em porcentagem. E os outros planetas, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, a gente chama de planetas gasosos, planetas gigantes, tá? Ou jovianos, planetas exteriores. Por quê? Porque a maior parte da composição desses planetas é feita principalmente de gases, hélio, hidrogênio, metano, daí vai depender do planeta, tá bom? A estrutura do sistema solar, como que o sistema solar foi formado, a teoria do Big Bang. Aí no livro vocês têm uma ilustração, uma imagem, a imagem 12.13, tá? Era uma nuvem a matéria existia, uma nuvem de gás e poeira que foi se condensando, foi se juntando, foi se aglomerando, tá? Para formar a nossa primeira estrela principal, que é o Sol. Então ela ficou no centro desse núcleo, dessa matéria, tá? E posteriormente, depois que o Sol foi formado, os outros
planetas foram se formando por força de atração gravitacional, as rochas, os segmentos, esses gases, essa poeira cósmica, elas foram se aglomerando, foram se juntando e foram ficando mais densas, elas começaram a se fundir para formar os nossos planetas, tá? Estima-se que isso ocorreu há 4,6 bilhões de anos atrás, tá bom? Aí, então, nós vamos falar individualmente de cada um dos componentes do nosso sistema solar. O Sol é a nossa estrela principal, certo? Ela é a nossa fonte de energia, de calor, né? Que mantém a temperatura na Terra. Sem o Sol, que é a nossa estrela principal, a gente não seria possível existir vida, tá? O Sol, eles usam também a unidade astronômica, além do ano-luz, para poder medir a distância, tá? O que é? A gente coloca como símbolo UA, que é a unidade astronômica. É a distância que a Terra está do Sol, que é exatamente de 150 milhões de quilômetros. A gente já falou no capítulo anterior que o Sol é feito principalmente de gás hélio e hidrogênio, que vai tendo o quê? O processo de fusão nuclear. Tá? Aí nos quadrinhos vocês podem ver que tem o diâmetro, a massa do Sol, tudo. Eu não vou me atentar a isso, tá bom? A cada um dos itens, a cada característica individual de um. Eu vou falar no geral, tá bom? Mercúrio é o primeiro planeta mais próximo do Sol. Ele não tem satélites, tá bom? Ele não tem satélites, não tem água no estado líquido e quase não tem atmosfera, tá? Ele não tem camada de ar, quase não tem gás, não tem camada de ar. Então a temperatura lá varia muito, porque a gente sabe que é a atmosfera que retém o calor do Sol, então se não tem atmosfera, então a temperatura lá é baixa, certo? Porém, como está próximo do Sol, de dia a temperatura é muito alta. E o aspecto dele parece com o da Lua, porque cheio de cratera, buraco, porque os outros corpos celestes, meteoritos, eles vão se chocando na superfície, formando buracos, tá? Vênus, gente, é o segundo planeta. Ele tem uma atmosfera rica principalmente em gás carbônico, tá? Em dióxido de carbono, na verdade. Não tem água no estado líquido e também não tem satélites, tá? Por ter a atmosfera ser feita principalmente de dióxido de carbono, a quantidade de dióxido de carbono lá é muito grande, então Vênus ele tem a temperatura mais alta de todos os planetas, porque é o gás carbônico que a gente sabe que é o responsável pelo efeito estufa, que retém o calor do Sol, tá? Dentro desse planeta. Então é por isso que ele é um planeta com a maior temperatura de todos, tá? Porque ele tem muito gás carbônico, dióxido de carbono na sua atmosfera. Também não tem satélites e não tem água no estado líquido. E no início da unidade ali tem um pontinho brilhante, tá? Em cima ali da Lua, que é Vênus, justamente conhecido como estrela d'alva. Ele não é uma estrela, ele é um planeta, mas ele é visível ao olho nu aqui da Terra, tá? A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol. Ele é maior entre os planetas rochosos. É o único planeta que oficialmente, né, existe condições para abrigar a vida. Por quê? Porque 70% do planeta é água no estado líquido. Só tem um satélite natural, que é a Lua, e tem uma atmosfera rica em gás oxigênio, tá? Marte, conhecido como planeta vermelho. Por quê? Porque ele é feito principalmente de dióxido de ferro, tá? Tem 2 satélites, tá bom? E já foi encontrado água no estado congelado, né? No estado, então, no estado sólido no planeta Marte, tá bom? Por quê, gente? Aí, através de pesquisa, principalmente de sondas espaciais, em 2018, os astrônomos já encontraram indícios, né, de que há água no estado líquido em Marte, tá? Que o reservatório, né, seria uma água no estado líquido que estava embaixo, no subterrâneo, a cerca de 1,5 km de profundidade. Então, não é muito fundo. Júpiter é o maior dos planetas, né, do sistema solar. Ele é rico, né, principalmente, ele tem um núcleo de ferro, tá? Porém, a maior parte dele, por isso que ele é considerado um planeta gasoso, é constituído principalmente de hélio e de hidrogênio, tanto no estado gasoso quanto no estado líquido, tá bom? Ele tem mais de 50 satélites, tá bom? Saturno é o segundo maior planeta, conhecido como planeta dos anéis, tá? É que os anéis dele são bem visíveis, feito principalmente de gelo e de rochas, tá bom? Mas todos os outros 4, gente, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, ele tem anéis. É que o de Saturno, ele é mais visível, tá? Pra gente aqui.
devido à grande quantidade, a constituição, né, de hidrogênio, de hélio, reflete muito também a luz do Sol, então essa composição dos anéis, por isso que ele é mais fácil de identificar, tá? Urano são 27 satélites, possui 27 satélites. Urano e Netuno têm características parecidas, tá? É uma atmosfera rica em hidrogênio, hélio e o gás metano, tá? Que é o CH4. Tem um núcleo rochoso, um núcleo denso, mas a maior parte dele é gasosa, é hidrogênio, hélio e metano. Só que o Urano tem 27 satélites e Netuno tem 13 satélites, tá bom? Plutão não é mais considerado um planeta a partir de 2006. Teve uma convenção, uma Assembleia Geral de Astronomia, tá? Ele foi rebaixado de categoria, ele passou a ser um planeta anão. Ele tem uma atmosfera rica em nitrogênio, metano e monóxido de carbono, tá bom? Por que Plutão não é mais planeta? Porque ele tem características diferentes